Meus irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, você ouvinte que terá acesso a este arquivo virtual, a este vídeo, eu quero saudar a todos com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Com a graça de Deus, chegamos ao mês de junho. Este é um mês para nós muito precioso, é um mês em que a Igreja Batista em Ceilândia Centro celebra o seu aniversário. E neste ano de 2020, celebraremos no dia 14, portanto no próximo domingo, com a permissão do Senhor, iremos celebrar 28 anos da nossa organização como igreja, Igreja de Jesus como igreja local. Nós queremos lembrar que, sendo a Igreja Batista em Ceilândia Centro, temos a nossa sede, o nosso templo, localizado na QNM 18, Conjunto B, lote 17, próximo ao centro de Ceilândia, na Rua de Enxovais Paulista, uma rua antes ali da loja Poliele, no centro de Ceilândia. Passado este período de afastamento, de isolamento social, você, querido amigo, querida amiga, que ouve este vídeo, tem acesso a ele, é nosso convidado, é nossa convidada para estar conosco ali. Nos nossos cultos, nós adoramos a Deus.
nós cantamos, nós oramos, ouvimos testemunhos e, sobretudo, abrimos bem os olhos, os ouvidos e os corações para recebermos a bendita palavra do nosso Deus. Vamos orar a Ele, apresentando-nos como povo, como família dele. Nosso Deus e Pai, queremos render ao Senhor honra, glória e louvor, porque o Senhor nos permite, neste ano que tem sido tão tumultuado, com tantas lutas, dificuldades, o Senhor tem nos dado a permissão de chegarmos a esse mês de junho, e neste mês queremos te agradecer, como igreja local, Igreja Batista em Ceilândia Centro, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de sermos povo e família do Senhor. Suplicamos ao Pai que este arquivo virtual, este vídeo, possa alcançar pessoas com o propósito de estimulá-las a adorarem a Ti. Só o Senhor merece receber de nós e de todos os seres humanos honra, glória e louvor. Por meio, pois, de Jesus e do Teu Espírito que em nós habita, a Ti, ó Pai, nós rendemos o louvor, fruto de lábios que confessam o Teu nome. Recebe, pois, essa nossa oração. É assim diante do Senhor que nós nos dispomos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Nós vamos prosseguir acompanhando algumas comunicações internas da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Em nome de Jesus, venho agradecer pelo cuidado que Deus tem tido por a minha família, pela família da Igreja BCC, por todas as famílias da Igreja. Agradecer por o Senhor ter cuidado de cada um de nós, tem nos protegido, tem nos dado alegria em momento tão difícil que estamos passando. Obrigada, Jesus, por todos nós, pela saúde que cada um de nós tem, pela saúde de nossas crianças, pela proteção que o Senhor tem dado pelas nossas famílias, nossos parentes, nossos filhos, por todas as crianças da igreja. E te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por estarmos em casa, pelo teto, pela comida que não nos deixa faltar, por tudo, ó Deus, pela alegria e por tudo que nossos filhos, mesmo difíceis, o tempo que estão bem em casa, estão felizes e alegres. Venho colocar diante de Ti, ó Pai, as pessoas que estão em sofrimento, tantas pessoas que estão passando por dificuldade, por lutas difíceis, ó Pai, que já perderam seus parentes, ó Pai. Que o Senhor vá ao encontro, Pai, conforte em nome de Jesus. Conforte essas famílias, dá entendimento, paz de espírito para todos que estão sofrendo, seja por qual for, não só pelo vírus, mas tem muita gente sofrendo, o sofrimento ainda continua, muito mais do que só um vírus. Ó, que o Senhor vá, ó Deus, dá paz de espírito, sabedoria, conduze todos em Teu caminho, ó Deus. Não podemos esquecer também as pessoas que estão passando por dificuldades, perseguição em todo o mundo, em todos os países, mesmo diante dos vírus, as pessoas ainda continuam sofrendo
por perseguição de sua religião. Que o Senhor, meu Deus, dê conforto, discernimento, sabedoria e guie, ó Pai, em cada uma. Que o Senhor cuide de todos os pastores e de suas famílias, ó Pai. Que o Senhor livre de todo o mal. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar o mundo, o nosso país, com a vacina, que possa não demorar mais, ó Deus. Que saia notícias boas para todos nós. Que essa vacina saia, que possamos voltar ao normal, que possamos ter paz de espírito em nossos lares, em nosso coração, ó Deus. Que o Senhor venha cuidar de todos nós, para que possamos voltar ao normal, estarmos tranquilos, sem ficarmos preocupados, ó Deus, em visitar as famílias, sem ficarmos preocupados com nossos familiares que estão distantes e que a gente não pode vê-los, ó Pai. Que o Senhor ajude, que saia notícias boas. E o Senhor também eu peço pela família da igreja, por todos os membros, por todas as famílias, por todos os familiares dos irmãos da igreja, suas crianças, em especial ali na Ceilândia, ó Pai, que tem aumentado todos os dias os casos, e que o Senhor vai e dê sabedoria, ó Deus, que as pessoas não deixem de se cuidar, não deixem de se proteger, que o Senhor cuide e os guie, ó Pai, e que elas fiquem tranquilas, saibam esperar, ó Deus, o momento de cura que está vindo, ó Deus, que o Senhor cuide e guarde, em nome de Jesus. Não podemos esquecer também as pessoas que estão sem emprego. Tem muitas pessoas ainda perdendo seus empregos, e as que já estavam desempregadas, que passam por necessidade, passam por fome. Que o Senhor tenha misericórdia e visite cada uma delas, que possam, meio à dificuldade que estão, arrumar alguma forma de emprego, de renda para alimentar suas famílias, ó Pai, e ficarem em casas tranquilos, ó Deus. Que o Senhor conforte em nome de Jesus, que as pessoas consigam algum emprego, e que o Senhor abençoe também as pessoas que estão em casa estudando, os concurseiros, os que esperam nomeação. Que o Senhor os cuide, os guarde, dê força, aumente a força, a sabedoria, que possam ficarem tranquilos, fortes, e consigam estudar bem, tranquilos, ó Pai. Em nome de Jesus eu peço um domingo abençoado, um dia bom para todos nós, um dia de paz, um dia de alegria, de pensamentos bons, de pensamentos positivos, de coisas boas, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, pelo Deus maravilhoso que Tu és. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado para conosco, para com cada família, e nesse momento, Senhor, nós colocamos na Tua presença a vida de cada criança que compõe a Igreja Batista em Ceilândia Centro. Obrigada, Senhor, por essas vidas preciosas, e nós clamamos para que o Senhor as faça crescer no Teu caminho, que em nenhum momento da vida elas se sintam inclinadas a se desviarem, Senhor, mas que elas tenham firmeza nos Teus caminhos, para que elas se sintam alegres em trilharem naquilo que o Senhor tem ensinado na Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria para os pais. Ó Deus, ajuda-os, ó Deus, a educar cada criança na verdade do Teu Evangelho, Senhor. E que elas se sintam guardadas, amparadas, amadas por Ti, ó Deus, em cada lar. Visita cada lar onde essas crianças estão. O Senhor conhece a necessidade de cada uma delas. O Senhor conhece o que vai na mente, no coraçãozinho delas. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa estar com elas em cada momento, Senhor. E também queremos lembrar das crianças que estão na nossa comunidade. Ó Deus, muitas delas estão em situação de risco. Nós suplicamos a Ti para que Teu Espírito Santo possa visitá-las, possa estar com elas, sanando qualquer angústia do seu coração, qualquer necessidade. Ó Deus, clamamos a Ti por misericórdia por essas vidas, Senhor, que elas também se sintam amadas e guardadas por Ti. Nós fazemos-Te essa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoe todas as crianças da igreja, que elas cresçam
tenha obediência e muita sabedoria. Em nome de Jesus, amém. As obras do Senhor, os seus grandes feitos, são motivo da nossa gratidão. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós ficamos alegres e gratos a Ele, não apenas pelo que Ele faz, mas sobretudo por quem Ele é. Nossa gratidão a Deus é agora apresentada na lembrança das celebrações festivas desse mês de junho e também desta semana que começa neste domingo 7 de junho de 2020. Queremos lembrar que no dia 8, portanto, na segunda-feira, amanhã, fará aniversário nossa irmã Gabriela Meirelles, a tia Gabi da nossa garotada. Gabriela, nós louvamos a Deus como Igreja Batista em Ceilândia Centro por tua vida, pelos feitos, por você e o Adson chegarem e conquistarem o nosso coração como irmãos e irmãs, vocês se unirem a nós com trabalho, com dedicação. Louvamos a Deus por você. Queremos que o dia de amanhã, dia 8, seja um dia de muita festa, muita alegria, muita celebração com seu pai, com a Gardênia, com o Adson, com toda a família. Seja um tempo, pois, de festa. Parabéns, Gabriela. Recebe aí o abração da Igreja Batista em Ceilândia Centro e certamente de toda a nossa garotada. Receba, pois, essa nossa palavra de felicitação pelo teu aniversário. E como dissemos no vídeo inicial, na abertura deste vídeo, nós lembramos que este é o mês de celebração de 28 anos da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Deus tem sido muito bom para conosco e nós já neste domingo antecipamos essas celebrações. Se o Senhor nos permitir, o domingo que vem, dia 14, nós queremos celebrar ali no templo. Será uma celebração onde vamos gravar cultos ao vivo, né? Arquivos ao vivo, online, por assim dizer. É um culto que não está aberto para a igreja. Então, frisando novamente, o culto não será para toda a igreja. Estarão ali os irmãos da multimídia, instrumentistas, se o Senhor nos permitir, eu também estarei lá. E nós estaremos ali do nosso templo, transmitindo o nosso culto de louvor e de adoração a Deus. Temos algumas coisas boas, algumas participações de irmãos, de irmãs. O Walter Júnior vai estar cantando por meio de gravação. Também a irmã Noemi, uma irmã querida, vai estar apresentando a aula da Escola Bíblica Dominical. É um tema que nós já vimos, mas que vale a pena ser revisitado. Temos um arquivo gravado com uma aula da EBD e outras atividades estarão sendo apresentadas ao longo, pois, desse mês de junho. Uma delas é aquele nosso vídeo, né, que todos nós estamos aí certamente gravando para mim e para você, o que é ser IBCC. E queremos também transmitir esses vídeos como demonstração da nossa gratidão e louvor a Deus. Sempre nos momentos de gratidão nós dizemos, somos gratos a Deus por Jesus e pela salvação que Ele nos dá. Nenhum de nós tem qualquer mérito para ser por Ele alcançado com tão grande salvação. Por sua soberania, por seu amor, pela eleição dEle soberana, Ele nos chamou antes da fundação do mundo para sermos dEle e perante Ele em amor. E nós louvamos a Deus por isso e a Jesus e pelo Espírito que em nós habita como selo, como prova desta salvação maravilhosa. Salvação tão preciosa que, sendo dele ovelhas, nada nem ninguém pode nos tomar das suas mãos. Por isso louvamos a Deus. Agradecemos pela proteção, os livramentos do Senhor e também pelas suas providências para conosco. São bênçãos materiais, são bênçãos espirituais e todos nós voltamos e dizemos, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado. A bênção da saúde, Deus tem posto a sua mão sobre nós e nesse período de pandemia, de cuidados com o coronavírus, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e nós rendemos a Ele honra, glória, gratidão, louvor pelo seu cuidado para com a nossa saúde. Também louvamos ao Senhor pelas nossas famílias, os relacionamentos de nossa igreja, casamentos, maridos, esposas, filhos, filhas, irmãos, irmãs e todas as pessoas que compõem as famílias da IBCC. Agradecemos a Deus por isso. Louvamos a Ele pela bênção do trabalho.
Louvamos a Ele porque alguns de nós já alcançaram a bênção da aposentadoria. E louvamos ao Senhor pelos 28 anos da IBCC. Agradecemos pelos pioneiros que caminharam desde o início, muito antes da organização da igreja, já estavam apresentando ao Senhor suas vidas e semeando a palavra de Deus, evangelizando pessoas, dando estudos bíblicos nos lares, convidando pessoas por meio de censos religiosos. Louvamos a Deus pela vida do pastor Ildemário, pastor Cernégio, pastor Mauri. Louvamos a Deus pelos nossos pastores, pastor Mauri, pastor Pinheiro, pastor Ezequias, pelas suas famílias. Agradecemos a Deus pelos membros fundadores, a disposição deles, a alegria do coração deles em semearem a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus pelos 28 anos da Igreja Batista em Ceilândia Centro, os membros ao longo de toda essa história, os membros atuais, os integrantes atuais de nossa igreja, os nossos líderes, nossos pastores atuais. Como Deus é bom, tem cuidado de nós ao longo desses 28 anos. Louvamos ao Senhor também pela história de nossa igreja, porque nós somos um resultado de visão missionária. A Igreja Batista Central de Taguatinga, Igreja Mãe, com visão missionária, abriu um trabalho no centro de Ceilândia e a partir dali a nossa história se desenvolve. Nós agradecemos a Deus e louvamos a Ele por isso. Vamos prosseguir louvando, adorando, acompanhando orações, cânticos e também ouvindo a preciosa palavra do nosso Deus. Jesus.
Convido você a abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nela, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. E nós iremos ler Apocalipse capítulo 11, verso 15, a parte B. Diz assim a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Ele reinará para todo sempre. Vamos orar? Deus eterno, pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para vermos as maravilhas da tua lei. Aplica, pois, ao nosso coração, Senhor, os princípios eternos e imutáveis da tua bendita palavra que agora lemos. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Como temos falado ao longo deste vídeo, nós no mês de junho somos tomados de uma grande alegria e gratidão no coração, porque neste mês celebramos o aniversário da nossa igreja, da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Neste ano de 2020 estamos aí na celebração do 28º aniversário. Para nós é um motivo muito precioso, a lembrança é algo muito significativo e que traz ao nosso coração uma memória muito agradável, a lembrança de que a primeira mensagem que foi pregada após a organização da nossa igreja ou no culto de organização foi pelo pastor Heber Vasconcelos. Pastor Heber, naquele culto de organização da Igreja Batista em Ceilândia Centro, no dia 14 de junho de 1992, ele pregou uma mensagem cujo título foi O Reino de Deus na Terra. E nós, batistas, ao longo de alguns anos, temos celebrado o tema Reino de Deus. E isso para nós casa-se muito bem com a lembrança de nossa história e a alegria que a gente tem na compreensão e na gratidão a Deus pelo seu reino, na celebração do seu reino na terra. O tema da Convenção Batista Brasileira, neste ano de 2020, em outros arquivos a gente sempre lembra, é celebrando a glória do reino de Deus. E a divisa é este texto que agora lemos, de Apocalipse capítulo 11, verso 15, a parte B deste versículo. Palavra do Senhor nos relembrando que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, de Deus o Pai, e do seu ungido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que ele, Jesus, reinará para todo sempre. Nós queremos, nesta celebração de aniversário da Igreja Batista em Ceilândia Centro, portanto, pensar neste tema, o tema anual da Convenção Batista Brasileira, celebrando a glória do reino de Deus. E sobre o tema, alguns significados podem nos ajudar como pano de fundo para as mensagens que traremos a partir desse texto de Apocalipse capítulo 11, verso 15b. Primeiro significado que podemos aqui considerar é a palavra celebrar, o verbo celebrar. Celebrar, nesse nosso contexto da glória do reino de Deus, celebrar é a festa interna do coração de um crente, de um cristão, no nosso caso pessoal, de um membro, de um integrante da Igreja Batista em Ceilândia Centro. E essa celebração interna, esta festa interna que fazemos pela pessoa de Deus, pelos seus feitos, esta celebração interna extravasa e alcança outros que, como nós, têm o mesmo propósito, a mesma alegria, a mesma festa interna. Então, esta celebração interna de cada membro da Igreja Batista em Ceilândia Centro avança e encontra outros irmãos. E nós nos reunimos em comunhão e nós fazemos festa pela glória de Deus, pela pessoa de Deus. Então, celebrar no nosso tema tem esse sentido. A festa interna de um crente, de um membro da IBCC, que extravasa e se encontra com outro membro, e se encontra com outro, e toda a igreja reunida festeja a pessoa de Deus. Outro significado para nós nesse tema é a palavra reino de Deus. É uma palavra que é usada nos evangelhos, o próprio Jesus, ele diz, é chegado o reino se chega de maneira mais
clara com a vinda dele, o início dele, do seu ministério. O reino de Deus, o reino dos céus, talvez a melhor expressão seja essa, reino de Deus, também é usada a expressão reino dos céus, mas para nós, no nosso tema, reino de Deus tem o sentido de domínio soberano e de amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre tudo e sobre todos. É o domínio desse Deus sobre tudo e todos que ele mesmo criou. É a sustentação dele em relação à sua criação. E a gente sabe que Deus é o Senhor de tudo e todos que foram criados. O universo inteiro pertence ao Senhor. E ainda que haja no nosso planeta Terra, ainda que haja neste planetinha azul, onde há seres que por Deus foram criados à sua imagem e semelhança, ainda que haja pessoas que não se prostraram diante do Rei, que é este Deus, certamente o reino de Deus pertence a Ele, o reino é dele. Nós proclamamos as palavras do Salmo e celebramos o Salmo 93:1, que diz: o Senhor reina. Mesmo que haja pessoas que estão em inimizade contra o Rei, isso não desmerece a verdade de que o Senhor reina. Salmo 93:1, Salmo 99:1 também traz a mesma afirmação: o Senhor reina. Então, o reino de Deus é esse domínio soberano dele, universal. Nesse sentido, a igreja, ela está inserida no reino. O reino é mais amplo do que a igreja. Outra expressão que vale a pena aqui trazermos significado para o nosso tema, celebrando a glória do reino de Deus, é a expressão glória do reino de Deus. Essa expressão significa brilho e resplendor fulgurante, por vezes até mesmo ofuscante, da pessoa e feitos de Deus. A criação resplandece, brilha o fulgor da glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. A glória de Deus brilha nas trevas. Sobre a vinda de Jesus, quando ele se fez carne e habitou entre nós neste mundo, os evangelhos afirmam que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A glória de Deus é o brilho dessa luz, é o brilho da luz em Cristo, revelando-nos o Pai. É esse Cristo que nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. É esse brilho do Pai que também, assim pelo Filho, nos transportou das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Então, a glória do reino de Deus é esse brilho cheio, pleno de resplendor, que de maneira especial se manifesta na pessoa bendita de Jesus, porque o Verbo Jesus se fez carne, habitou entre nós, e a glória, o brilho do Deus triuno foi visto nele, o unigênito do Pai. Portanto, estas palavras nos auxiliam como significado na nossa compreensão desse tema que queremos relembrar hoje, domingo, dia 7 de junho, e se Deus permitir também em mensagens no próximo domingo, dia 14. Dessa maneira, queremos, com a palavra de Deus, demonstrar nossa gratidão e a nossa celebração da glória do reino de Deus. E eu vou, se o Senhor permitir, apresentar 3 mensagens bíblicas fundamentadas aqui em Apocalipse capítulo 11, verso 15, a parte B. A primeira mensagem vai nos trazer, essa mensagem de agora, o tema é celebrar a glória do reino de Deus, é celebrar a glória do Deus triuno, é celebrar Pai, Filho e Espírito Santo. A mensagem do dia 14 do 6 pela manhã, será que hoje à noite, dia 7 ainda, hoje à noite, se o Senhor permitir, no arquivo, quero trazer a mensagem: celebrar a glória do reino de Deus é celebrar a glória de Deus, honrando a pessoa de Jesus. Celebrar a glória do reino é celebrar em honra a pessoa bendita de Jesus. E a terceira mensagem, agora sim, dia 14 do 6, no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós vamos pensar sobre celebrar a glória do reino de Deus
é viver com um foco escatológico, é viver pensando nas últimas coisas, na esperança do que o Senhor já nos garante, já nos dá certeza que acontecerá. Portanto, com a mensagem de hoje, quero considerar com você que celebrar a glória do reino de Deus é celebrar, é adorar a pessoa do Deus triuno. E ao celebrarmos Pai, Filho e Espírito Santo, nós relembramos que esse Deus que a tudo e todos criou, ele é unidade. Nós celebramos a verdade de que Deus não existe, Deus é. Ele é em si mesmo. Existência é a característica de tudo e todos que por ele foram criados. Mas ele não existe, ele é. Lembra-se do que Deus disse a Moisés quando o chamou para libertar o povo lá no Egito? O texto de Êxodo nos fala, Deus disse a Moisés que estava preocupado. Quando eu for falar para o povo, eu vou dizer que quem me enviou a eles. E então Deus disse, Moisés, diga ao povo que eu sou, me enviou. E Deus disse, eu sou o que sou. Ele é em si mesmo. Outro aspecto precioso da celebração da pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é que esse Deus, 3 pessoas, é unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são unidade. Temos relembrado isso em algumas mensagens no texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, quando dissemos da lembrança de Paulo de que devemos estar em unidade do Espírito, na unidade da fé, que essa unidade é a expressão da unidade do Deus triuno. A igreja deve buscar unidade porque aquele a quem ela pertence é unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são unidade. E nós celebramos esta unidade, nós celebramos com alegria esta preciosa verdade. Celebramos o fato de que esse Deus com atributos que pertencem tão somente a Ele. Pai, Filho e Espírito Santo, somente eles são soberanos. Esse Deus é soberano, esse Deus e Ele somente é onipotente, tem todo o poder. Somente Ele é onisciente, sabe todas as coisas. O salmista diz isso, mesmo que ainda que não haja na minha boca palavras, o Senhor tudo conhece. Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Celebramos e festejamos em unidade, em comunhão, não apenas individualmente, mas em nossos cultos, por meio da palavra, por meio de cânticos, nas orações, nós celebramos que esse Deus é onipresente. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É um Deus onipresente que na pessoa do Filho se faz mais que presente, se faz Emanuel, Deus conosco, companhia presente. E isso para nós é motivo de grande festa, é motivo de grande celebração interna em nossas almas, em nossos corações, que, como dissemos, se externaliza e alcança outros irmãos, e nós juntos, como povo, celebramos a glória deste Deus, que é somente Ele, onipresente, onisciente, onipotente, somente Ele é soberano. Esses atributos, entendemos, são atributos que só a Ele pertencem. Nenhum outro Deus tem atributos como este que agora lembramos, só esse Deus a quem nós adoramos. Por isso nós festejamos a sua pessoa, celebramos e festejamos a esse Deus que é Criador. Ele, num ato criativo e de amor soberano, a tudo e todos trouxe a existência, de maneira que pela fé, com festa, com celebração, nós declaramos que entendemos que o universo inteiro foi criado, de maneira que aquilo que existe é possível saber se existir, tocar, ser alcançado pela visão, pelos sentidos, tudo isto existe tão somente pela palavra. Deus disse, haja, e tudo veio à existência por sua palavra. Ele é o Criador de todas as coisas.
Algumas pessoas, alguns cientistas buscam ou afirmam que o universo é infinito. Nós, porém, celebramos ao Deus que, tendo criado o universo, certamente Ele, Deus, é infinito. E tudo e todos que Ele criou estão marcados pela finitude. Não apenas no sentido de que boa parte vai caminhando para um envelhecimento, para um enferrujamento e também para a morte, em decorrência do pecado, mas para o fato de que tudo por Ele criado é limitado. Somente Ele é infinito. E nós entendemos assim que esse Deus que nós festejamos com alegria Ele sim, infinito. O universo está nas mãos dele, porque Ele o criou. Então o universo, por Ele sendo criado, é sim finito. Celebramos a esse Deus que criou todas as coisas. Celebramos a esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que sustenta todas as coisas. Desde o livro de Gênesis nós encontramos o registro de que o ser humano, criado por Deus, à sua imagem e semelhança, o foi para o louvor da glória de Deus. E que Deus deu àquele primeiro casal, os nossos representantes, a possibilidade de escolher ficar com Ele ou ficar longe dele, separado dele. Com Ele a vida, longe dele a morte, separação. E que aquele casal, os nossos representantes, Adão e Eva, escolheram a morte. Mas, não obstante o pecado, Deus, Ele sustenta todas as coisas. Porque o pecado, a transgressão dos nossos pais no Éden, trouxe consequências para todo o universo. Não apenas para a terra, que produziu espinhos e abrolhos, mas para o universo inteiro. E isso nos faz pensar nas consequências cósmicas, realmente, da transgressão e do pecado. No entanto, não obstante as consequências cósmicas do pecado, o nosso Deus, a quem nós celebramos, sustenta todas as coisas. O mundo, o universo, o sol que hoje conhecemos está perdendo sua capacidade. E se milhões e milhões de anos ainda existirem, o sol deixará de brilhar, deixará de emitir calor. Não obstante todas estas coisas ruins, o nosso Deus é o Deus sustentador. Ele sustém em suas mãos todas as coisas, a tudo sustenta pela palavra do seu poder. É a esse Deus que nós celebramos. Celebramos a esse Deus criador, sustentador, a esse Deus redentor. O pecado trouxe consequências, separação. Mas em Cristo Jesus, e esta é a nova do Evangelho que nós celebramos. Não obstante o fato de que todos pecaram e que estão mortos e separados da glória de Deus, Deus em Cristo nos deu vida. Deus em Cristo nos ressuscitou para uma nova vida. A nossa celebração é porque essa nova do Evangelho não apenas é um conteúdo, mas é o poder de Deus que salvou a nossa vida, sem nenhum mérito, e que pode salvar a qualquer um que de Jesus assim se aproxime. Nós celebramos porque esse Deus maravilhoso, grandioso, trouxe-nos redenção por meio da vinda, encarnação de Jesus, por meio do seu ministério terreno entre nós, porque ele, Cordeiro bendito de Deus, sem mácula, sem defeito, foi feito pecado no nosso lugar. Tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e na nossa morte que ele recebeu, tendo-a recebido, ali na cruz, ele pagou o escrito de dívida que havia contra nós e nos deu vida e vida em abundância. É por isso que nós celebramos a esse Deus Redentor. Celebramos, nós festejamos ao Deus que, porque a tudo e todos controla, porque sendo soberano sobre tudo e todos e que nada lhe surpreende, já disse que num tempo futuro ele vai glorificar o seu nome na pessoa daqueles a quem ele escolheu, chamou para si, e aqueles que a ele vieram, os seus filhos e filhas. Celebramos a esse Deus glorificador, a esse Deus que consumará todas as coisas. Cremos e festejamos o fato e ansiamos por esse dia em que Deus, soberano, poderoso, colocará um ponto final na história como nós a conhecemos hoje. E naquele dia que será
apenas um dia de fim e começo ao mesmo tempo, de um dia eterno. Naquele dia, o Senhor Deus vai consumar todas as coisas. E a esse Deus nós celebramos, a esse Deus nós adoramos. Então, para nós, essas lembranças que cantamos, que oramos, elas se voltam em um momento como esse, na lembrança do texto da palavra de Apocalipse, quando disse que os reinos deste mundo, os governos, a liderança deste mundo, né, se tornaram de Jesus. Naquele dia, né, todos os reinos vão convergir para o reino único do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus, e o Deus triuno, que agora celebramos, receberá naquele dia para todo sempre louvor, honra e adoração. Podemos aqui então concluir esta mensagem de festa, de celebração, que espero tenha de alguma forma tocado seu coração para também se unir a nós. Você, querido ouvinte, querida ouvinte, venha, se una a nós nesta celebração, nesta festa que fazemos com alegria a esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas aplicações para todos nós sobre esse tema. Convocamos a todos, celebremos ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhamos consciência sempre. Deus não existe, Deus é. Existência é uma qualidade, é uma característica de tudo e todos a quem Ele, aquele que é o eterno, o eu sou, Ele criou todas estas coisas. Então, existência é característica de criação. Eternidade, ser, Ele é a característica deste Deus eterno. Tenhamos essa consciência firme em nossas celebrações. Confiemos na soberania de Deus. Estamos vivendo um tempo em que um pequeno vírus tem causado preocupações, ansiedades, enfermidade, tem causado óbitos. Isso tudo traz ao nosso coração ansiedades, preocupações, tensões emocionais, o desejo de vermos aqueles a quem amamos curados, e aí a gente então clama ao Senhor, mas jamais nos esqueçamos de, suplicando a Ele, de lembrarmos que Ele é soberano. Não há nada que pegue a este Deus eterno de surpresa. Ele não se surpreende com nada. Tudo e todos estão sob o seu controle, sob o seu domínio soberano de amor. Confiemos nisso. Descansemos nisso, esperemos nesta verdade, não esqueçamos dela. Tenhamos firme confiança nisto. Esperancemos, é um verbo esperançar, né? Esperancemos ser igreja que manifeste a unidade do Deus triuno. O desejo de Deus é que a igreja do seu Filho Jesus Cristo seja uma igreja que busque a unidade da fé, que busque a unidade do Espírito. E esta unidade tem como parâmetro, tem como base a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhamos a esperança de buscar esta unidade. Busquemos renunciar nosso próprio eu no interesse de que esta unidade de Pai, Filho e Espírito Santo também se manifeste na comunhão da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Uma quarta aplicação é testifiquemos os atributos desse Deus. Mais do que nunca, sempre o Evangelho da graça de Deus deve ser a nossa pregação. E nesses tempos de preocupação, nesses tempos em que muitas pessoas não têm esperança, não têm segurança, testifiquemos desse Deus Criador, desse Deus sustentador, desse Deus redentor, desse Deus que vai consumar e glorificar em si mesmo todas as coisas no dia eterno, no dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, você ouvinte, a nossa palavra é esta: celebrar o reino de Deus, celebrar a glória do reino de Deus é celebrar a pessoa deste Deus, é celebrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém. Que o Senhor Deus aplique ao meu e ao seu coração estas verdades, que possamos nelas crer, confiar e colocar em prática todas estas verdades para a glória dele mesmo, Senhor. Vamos orar a Ele. Ó Deus, te agradecemos por tua palavra bendita e pela lembrança que ela nos traz de quem tu és. Isso traz esperança ao nosso coração, esperança como âncora de nossas almas. Isso traz firmeza, confiança. E isso também, Senhor, nos faz lembrar que devemos ser proclamadores, devemos ser testemunhas fiéis de quem tu és e de tudo que o Senhor faz para nós e para todo aquele que contrito diante do Senhor se aproxima e ao Senhor vai por meio de Jesus Cristo. Te agradecemos por isso e assim oramos confiantes em nome de Jesus. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama e as suas mãos da proteção Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem Ele me ama, entre as suas mãos da proteção, Ele me abraça, não há razão. Quando fraco me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder. Coração é
sua mão, na proteção Ele me abraça, não há razão. Faço a você um convite, permaneça mais um pouco assistindo esse vídeo, este arquivo virtual. Nós teremos na sequência algumas expressões do que é CIBCC, teremos também uma aula da Escola Bíblica Dominical para as crianças e também uma aula da Escola Bíblica Dominical para adolescentes, jovens e adultos. Fique um pouquinho mais conosco para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar por esse mês de junho, pela tua graça, teu amor e misericórdia para conosco e a permissão que o Senhor nos dá de celebrarmos 28 anos de existência da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Queremos também nesta hora, Senhor, suplicar a Ti pelos nossos irmãos que estão nesse período, Senhor, de afastamento, isolamento social, nas áreas tão importantes, ó Deus, do cuidado com a saúde. Queremos nos lembrar da irmã Luzineide, queremos nos lembrar da irmã Luciene, pedir que o Senhor as guarde nos trabalhos que elas têm feito, Senhor, ministrando sobre as suas vidas a proteção do Senhor. Lembramos dos irmãos também que estão trabalhando na área de segurança, com dedicação, com esforço. Livra-os, ó Deus, do contágio desta enfermidade, o coronavírus. Te pedimos que o Senhor assim faça. Lembramos aqui do irmão Davi Rodrigues, lembramos do João Mário, do Alessandro, do irmão Bruno, lembramos do irmão Non e pedimos que o Senhor guarde-nos, povo do Senhor, para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Para mim, o que é CIBCC? CIBCC é ser fruto da visão missionária da Igreja Batista Central Itaguatinga. CIBCC é ser fruto de evangelização que foi semeada aqui no centro de Ceilândia pelos nossos pioneiros, Cernégio, pastor Idemário, pastor Davi Or, pelos pioneiros Sônia, Mauro, Samuel, Raquel, pessoas que não tiveram qualquer temor ou qualquer preguiça e proclamaram o Evangelho da graça de Deus. Para mim, ser IBCC é ser comunhão com os irmãos, é ser a alegria de nossas crianças. Para mim, é isso que é ser IBCC. Para mim, a IBCC é amor, alegria. Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como foi essa semana? Semana passada, nós aprendemos sobre o início de tudo, que não foi mágica, foi poder de Deus que fez todas as coisas. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder e entendimento infinito. Salmo 145:5. Grande é nosso Senhor, grande é o seu poder. Seu entendimento é infinito. Salmos 147:5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Salmos 147:5. E aí a gente tinha uma atividade que era a criação de uma história em quadrinhos contando a criação de todas as coisas.
e também uma oração. Eu recebi muitas atividades lindas, uma mais linda que a outra, super caprichadas, bem coloridas, desenhos lindos, orações maravilhosas. Muito obrigada por todos que participaram. Eu vou colocar aqui em seguida todas as pessoas que participaram da nossa tarefa da semana, tá bom? A criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Papai do céu, muito obrigada pela criação. A criação. A criação. A criação. A criação. Hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa viagem. Vocês lembram que a gente começou semana passada? O nosso currículo Start. Então, a nossa mala de viagem tá aqui. Então, nós vamos conferir com a tia Thalita de quem foi a culpa. Mas antes disso, eu quero recitar com vocês o versículo dessa semana. O versículo dessa semana está em Isaías 5, versículo 20, que diz assim: Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Isaías 5:20. E agora a gente vai conferir a lição dessa semana com a tia Thalita. É hora de ouvir, é hora de aprender. Quietinho vou ficar, abrir o coração, eu amo a Bíblia. Olá, crianças, bom dia! Espero que todas estejam bem, nas suas casas, pertinho das pessoas que amam vocês. E hoje eu fiquei responsável por nossa história. Eu estou muito feliz com esse privilégio. Vamos então à nossa história? Vocês se lembram que no domingo passado a tia Dávia apresentou para nós a criação? Deus criou todas as coisas pelo seu poder. Não foi mágica, mas foi o poder de Deus que trouxe à existência as coisas que não existiam. Deus criou a água, Deus criou a terra, fez separação, Deus criou os animais, a natureza, e Deus criou o homem. E Deus também fez um jardim muito lindo e especial para o homem. E Deus fez o jardim do Éden. Isso mesmo. E no meio desse jardim tão especial, Deus colocou a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E aí Deus colocou o homem no meio desse jardim maravilhoso. Só que Deus deu uma ordem muito especial para Adão. Ele falou: de todos os frutos que há no jardim, você pode comer de todos, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Então, Adão foi o responsável por colocar nome em todos os animais, em todas as coisas que existem, sabia? Pois é, e Deus viu que Adão estava só. E aí, o que Deus fez? Deus fez Adão cair no sono muito profundo. E aí, da costela de Adão, ele fez uma companheira para ele. Quando Adão acordou, ele viu aquela criatura linda e maravilhosa. E ele falou: uau, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão ficou muito feliz. Adão não estava mais só, ele estava muito feliz com a sua companheira Eva. Eles viviam muito felizes no jardim do Éden, muito felizes. Comiam de todas as frutas, só não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, eles desfrutavam da presença de Deus. Deus os visitava todos os dias, na viração do dia. Quando dava de tardezinha, Deus ia visitar Adão e Eva. Até que um dia,
a serpente perguntou para Eva: então quer dizer que vocês não podem comer nenhum fruto de todas essas árvores do jardim? E Eva respondeu: Deus disse que nós poderíamos comer de todas, só não poderíamos comer dessa árvore aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se nós comermos, nós vamos morrer. A gente não pode comer nem tocar. E a serpente falou: olha, vocês não vão morrer não. Se vocês comerem dessa árvore, Deus sabe, vocês vão ser iguais a Deus, vocês vão conhecer todas as coisas. E Eva olhou aquela árvore, sabe aquela árvore bem, aquele fruto bem bonito, aquela frutinha brilhosa, que tem cara de suculenta. E Eva ficou com água na boca e cedeu à tentação. E pegou do fruto da árvore e comeu. E Eva comeu do fruto e ofereceu o fruto para que Adão comesse também. E aí os olhos de Adão e Eva se abriram. E eles se olharam e perceberam que estavam sem roupa. E eles ficaram com vergonha, correram e fizeram para eles, sabe o quê? Roupas de folhas de figueira. E quando foi no fim do dia, como Deus costumava fazer sempre, Deus foi visitar Adão e Eva. E eles ouviram a voz do Senhor e se esconderam. Estavam com muita vergonha, e perceberam que estavam mal vestidos. E Deus falou: Adão, onde você está? E Adão falou assim: Senhor, eu vi que eu estava sem roupa e eu fui me esconder, que eu estou com muita vergonha. E Deus falou assim: mas vem cá, como é que você sabe que você está sem roupa? Por acaso, Adão, você me desobedeceu e comeu do fruto que eu falei para você não comer? Adão falou: Senhor, sabe o que é? É que a minha esposa, ela ouviu a serpente, ela foi enganada pela serpente e comeu e me deu para comer o fruto e eu comi. E Deus perguntou para Eva: mas por que você fez isso? E ela respondeu: Senhor, é que a serpente me enganou e eu acabei comendo. E por causa disso, crianças, Deus amaldiçoou a serpente por causa do que ela fez. E também Deus amaldiçoou Adão e a Eva. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Imagina que tristeza, aquele lugar tão especial que Deus fez com todo carinho para eles. Eles não poderiam mais viver ali. Eles viviam felizes, desfrutavam da presença de Deus e eles iam perder tudo isso por causa do pecado. Foi aí que começou a tristeza do homem, o pecado. E Deus fez para Adão e para Eva roupas de pele de animais. E assim eles foram embora para sempre do jardim do Éden. Quanta tristeza eles estavam sentindo, quanta angústia de não poder mais desfrutar da presença de Deus. E então, crianças, Adão e Eva não poderiam mais voltar para o jardim do Éden. Que tristeza! E Deus, para ter certeza de que eles não voltariam, colocou, sabe o quê? Querubins, que são anjos, protegendo a entrada do jardim do Éden. E mais, Deus colocou uma espada flamejante, espada de fogo, que protegia a árvore da vida. E aí, Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Caim, ele era agricultor, ele plantava muitas coisas. E Abel era pastor de ovelhas. E um dia, eles foram ofertar ao Senhor parte daquilo que eles produziram. Caim ofereceu parte da sua produção como oferta ao Senhor. E Abel, ele escolheu o melhor cordeirinho e ofereceu no altar do Senhor. E Deus, ele se agradou muito da oferta de Abel. Caim ficou muito zangado mesmo. E pensou: como pode? Eu fiz a minha oferta e agora Deus só atentou para a oferta do meu irmão? Não gostei disso, estou com muita raiva.
eu vou me vingar do meu irmão. E Deus viu a cara de zanga de Caim e perguntou para ele, por que você está assim? Se você fizer as escolhas certas, tudo não vai ficar bem? Mas se você fizer escolhas erradas, quer dizer que você está dando lugar ao pecado e aí ele vai tomar conta de você. Muito cuidado. E Caim não respondeu nada para Deus. Continuou executando o seu plano na sua cabeça. E chamou o seu irmão. Irmão, vamos ao campo? Abel não sabia de nada e foi com ele ao campo. Caim não deu ouvidos à voz de Deus e levou seu irmão no campo. Caim estava com tanta raiva, com tanto ódio do seu irmão, com tanta inveja, e ele quis levar adiante aquele plano de se vingar do seu irmão. E ele acabou machucando muito o seu irmão Abel. E Abel acabou não sobrevivendo ao ataque do irmão. Quando Caim voltou do campo, Deus perguntou para ele, Caim, onde está o seu irmão Abel? E Caim respondeu, zangado, com o coração, bravo. Senhor, eu não sei. Eu por acaso sou o guardador do meu irmão? Não sei. Mas Deus sabe de todas as coisas e sabia do que ele tinha feito. E Deus lançou a maldição sobre ele por causa desse tamanho erro que ele cometeu. Deus falou que ele andaria errante, vagando pelo mundo e não poderia mais plantar, porque tudo que ele plantasse não ia dar certo. A vida dele agora não seria mais a mesma. E ele ficou muito triste e falou, Senhor, mas isso é um castigo muito grande, maior do que eu possa suportar. As pessoas vão acabar se vingando de mim, me fazendo mal. E Deus falou para ele, eu vou colocar uma marca em você e as pessoas vão saber que não podem te machucar, porque se alguém fizer isso, vão acabar recebendo um castigo 7 vezes pior. E assim foi com Caim. Eu queria consertar alguma coisa que está errada nessa frase. Eu vou chamar uns universitários que eu tenho aqui. Por favor, Danilo e Raquel, me ajude a consertar essa frase. Vamos retirar as palavras e a gente vai tentar resolver esse problema. Então, crianças, essa foi a nossa história de hoje, uma história que tem muito a nos ensinar. Adão e Eva escolheram pecar. Eles poderiam ter dito não, mas a possibilidade de desfrutar daquele fruto tão gostoso e atraente, e também a oferta da serpente, falou assim, olha, vocês vão ser iguais a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. E aí eles acabaram cedendo à tentação e pagaram um preço caro por isso. Caim também cometeu um pecado muito sério e não ouviu a voz de Deus. Todas essas pessoas sofreram consequências terríveis por causa do pecado, sabiam disso? Vocês viram na nossa história, é tudo muito sério. E nós temos hoje a opção também de dizer não ao pecado. Todos os dias nós podemos dizer não ao pecado. O pecado nos rodeia nas pequenas coisas. Mesmo quando a mamãe, o papai ou a titia não estão por perto, nós podemos dizer não ao pecado. A Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado também vai ser resolvido por um homem, Deus, Filho, Jesus. Jesus era o único que seria capaz de resolver esse problema seríssimo do pecado da humanidade. Ele era o único cordeiro puro e santo que poderia pagar o preço no lugar dos homens. E a gente tem esse presente maravilhoso de Deus, que é a oferta do seu Filho por ter morrido em nosso lugar. E assim a gente pode voltar a ter comunhão com Deus. Então, quando nós dizemos não ao pecado, nós mantemos a nossa comunhão com Deus. Que nós possamos todos os dias sempre lembrar de dizer não ao pecado. Tudo aquilo, por menor que seja, nós temos que dizer não. Porque lembram? Tudo que é certo e tudo que é errado. Vamos orar? Senhor Jesus,
nós pedimos que o Senhor nos ajude todos os dias a vencer o pecado, a vencer as tentações, as coisas que desagradam ao teu coração. Nos ajuda sempre a ser fiéis à tua palavra e que as pessoas possam ver em nós crentes fiéis a ti. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que é certo e tudo que é errado é errado. Senhor, estou aqui, arrependido por tudo que fiz. Perdoa os meus pecados, me limpa de toda maldade, por achar que eu mereço ser ouvido por ti, pelas boas coisas que faço e não pela tua graça e bondade. Eu entendi que os meus pecados me afastam de ti e atrapalham minhas orações de serem ouvidas por ti. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me limpa, me purifica, confesso a ti todos meus pecados. Me limpa, me purifica, me arrependo, Senhor, eu confesso todos os meus pecados, porque eu sei que o teu sangue me limpa e me purifica, e assim a minha oração é respondida. Eu entendi que os meus pecados me afastam de ti e atrapalham minhas orações de serem ouvidas por ti. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me limpa, me purifica, confesso a ti todos meus pecados. Me limpa, me purifica, me arrependo, Senhor, eu confesso todos os meus pecados, porque eu sei que o teu sangue
limpa e me purifica, e assim a minha oração é respondida. Então, crianças, agora nós vamos fazer um experimento bem legal. Para isso, vocês precisam de 3 copos, um copo com água, um copo com água sanitária e um copo com desinfetante. Esse copo com água vai representar você, você. Antes de pecar, o nosso coração tá assim, limpinho. Esse aqui somos nós. O desinfetante vai representar o pecado. Não se engane, tá azul bonito assim, mas o pecado não é bom, não. É nada bom. O que faz o coração de Deus ficar triste? Mentiras, desobediência, briga. O que mais? Falem uma coisa que faz o coração de Deus ficar triste. Isso mesmo. Inveja, orgulho. O que mais? Então, tudo isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que faz a gente se afastar de Deus. Porque Deus não gosta de pecado. Deus abomina o pecado. Então, se a gente peca, a gente está se separando de Deus e ficando cada vez mais longe. E com isso, o pecado vai entrando na gente. E vai inundando o nosso coração e deixando ele sujo. O nosso coração, que era limpinho, ficou sujo, ficou de outra cor. E agora a gente já está corrompido pelo pecado. Todos nós pecamos. E a tia peca. Todos nós pecamos. Todos nós, em algum momento, entristecemos o coração de Deus. Nós somos falhos. Mas existe uma solução. Deus enviou Jesus, aqui Jesus, e Jesus nos limpa e nos perdoa de todo o nosso pecado, de toda a nossa maldade. Nos limpando. Você pode perceber que a água ficou limpa. Jesus nos limpou do pecado. Nós devemos fugir do pecado e nos aproximar cada vez mais de Deus. Jesus conseguiu viver sem pecar e nós devemos seguir o exemplo dele. Agora nós vamos à nossa atividade. Vocês vão pegar uma folha branca e vão pedir para o papai e para a mamãe fazer quadradinhos, assim, e escrever as seguintes palavras: mentir, desobedecer a mamãe e o papai, isso cada um em um quadradinho. Outro quadradinho, sentir inveja. Outro quadradinho, brigar com um coleguinha ou irmão. Outro quadradinho, pegar algo sem pedir emprestado. Outro quadradinho, machucar o coleguinha ou o irmão. Outro quadradinho, fazer algum mal a alguém. Então, vocês vão pedir para o papai e para a mamãe fazerem esses quadradinhos e escrever isso. Esses são alguns exemplos de coisas que não agradam o coração de Deus. E aí, vocês vão pegar e vão pintar o quadradinho de tudo aquilo que vocês já fizeram. Que vocês lembram que vocês fizeram e não pediram perdão a Deus. Por exemplo, eu vou fazer aqui o meu. Depois de vocês terem marcado os quadradinhos, vocês fazem um desenho naquele espaço que sobrou de algum pecado, de alguma coisa que entristece o coração de Deus. Eu sei que vocês sabem, a gente sabe algumas coisas que entristecem, então eu vou fazer o meu. 2 horas depois. Então, eu tinha colocado brigar com o meu coleguinha ou irmão. E aqui eu fiz o meu desenho. Eles estão brigando. Agora, vocês vão fazer uma oração, pedindo a Deus perdão pelo seu pecado, pedindo a Deus que Ele ajude vocês com o Espírito Santo para vocês fugirem do pecado. E a gente vai desenhar um X no pecado. Vamos dizer não ao pecado. Tudo bem? Vou ficar aguardando o desenho de vocês. O desafio em família dessa semana vai ser uma charada. Isso, vocês sabem jogar charada?
Charada é assim. Eu vou dizer algumas dicas, vão ser 3 dicas para cada palavra, e aí vocês têm que me falar sobre o que eu tô falando. Por exemplo, se eu disser doce, coloca no café, no chá e no suco. Pessoas que têm diabetes não podem. Aí vocês têm que pensar, vão ter um minuto de pensar e vão dizer o que é que eu tô falando. Vão tentar acertar. No caso, era açúcar. Mas as nossas charadas têm a ver com a nossa lição de hoje. Tudo bem? Vamos começar? Primeira charada. É um lugar. Lá vivia Adão e Eva. Começa com a letra E. Então, crianças, acertaram? É o Éden, Jardim do Éden. Isso é um lugar onde vivia Adão e Eva. Começa com a letra E. Muito bem. Segunda charada. Vamos lá. Segunda charada. É um animal. Esse animal disse para Eva que se ela comesse do fruto que Deus não permitiu, ela seria igual a Deus. Ela mentiu. Muito bem, nós estamos falando da serpente. Muito bem, parabéns. É uma árvore. Essa árvore estava no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva foram expulsos, Deus pediu botou querubins para proteger a árvore. Qual é o nome dela? Muito bem, gente. Parabéns, vocês são muito espertos, estão arrasando. Era a árvore da vida. Ele era filho de Adão e Eva. Ele foi morto por seu irmão. Ele cuidava de ovelhas e ofereceu a melhor ovelha para o Senhor. Muito bem, crianças, nós estávamos falando de Abel. Muito bem. Abel ofereceu a sua melhor ovelha para o Senhor. E o Senhor ficou muito alegre, porque o Senhor quer sempre o nosso melhor para ele. É um pouco diferente. Não vou dar 3 perguntas, 3 dicas. Eu vou dizer o versículo da semana e vocês vão ter que completar aí com seus pais. Não precisa completar agora, acho que não vai dar tempo, porque até vocês têm que gravar no coração primeiro. Mas durante a semana vocês tentam completar o versículo. Então eu vou colocar aí na telinha e vocês tentam completar. Então vamos lá. O versículo está em Isaías 5, versículo 20. Ai dos que ao chamam de bem e ao chamam de mal, que fazem das trevas e da luz, que fazem do amargo e do amargo. Isaías 5:20. Espero vocês completando o versículo, viu? Um beijão, graça e paz, uma ótima semana para vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, que o Senhor esteja com vocês todos os dias, que vocês possam estar orando pela nossa igreja, pelas crianças da nossa igreja e também de todo mundo, de todo o Brasil, da Ceilândia. Eu espero contar com vocês, com as orações de vocês, com o apoio de vocês, porque vocês são muito importantes para nós e para Deus também. Um beijo!
Olá, Sofia. Vamos fazer as perguntas que a tia Esté mandou. Vem lá, primeira pergunta. Ok. Em quantos dias o Senhor criou todas as coisas? 6 dias. Como era o nome do primeiro casal do jardim? Adão e Eva. Como era o nome das duas árvores do jardim do Éden? Árvore do conhecimento do bem e do mal. E a outra? Da vida. Árvore da vida, muito bem. O que o Senhor fez no 7º dia? Ele descansou. O que acontecia quando Deus criava uma coisa? Ele achava bom. E como era o nome do jardim que morava Adão e Eva? A Jardim do Éden. E o que você aprendeu sobre isso? O livrinho. Não, e que Deus é? Bom. Muito bem. Deus é bom e que Ele cria todas as coisas boas pra gente, né? Beijo, igreja. Tchauzinho. Bom, pessoal, vamos então aqui iniciar nossa EBD, estudar hoje a última parte do primeiro capítulo de Isaías. A gente vê nesse texto a visão de Isaías e nesse ponto especificamente a gente vai ver o julgamento de Deus sobre uma nação que se esqueceu do Senhor. Então vamos analisar esse texto e ver o que ele tem de ensinamento para nós, mesmo hoje nos nossos dias. Vamos então fazer uma oração antes de começarmos. Senhor Deus eterno Pai, gratidão, Senhor, por esses dias, Senhor, por termos a liberdade de ler e estudar a Tua Palavra, Senhor. Dê-nos, Senhor, o entendimento necessário, Senhor, e mostre-nos, Senhor, o que Tua Palavra quer dizer aos nossos corações, Senhor. Que não caiamos, Senhor, nos mesmos erros dos judeus, Senhor, possamos sempre nos lembrar de Ti, Senhor, e priorizar, Senhor, um relacionamento contigo, ó Pai. É isso que pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Certo. Então a gente vai ver aqui no texto de Isaías, a gente vai estudar hoje do capítulo 1, dos versos 21 até o 31. E dá para separar em 3 pontos esses versículos. Eu não vou ler eles todos em sequência para depois repetir, vou ler cada pedaço. Então, o primeiro ponto que a gente vê são consequências da apostasia. Vamos ler então Isaías 1, de 21 a 23. Veja como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Certo, então aqui ele está mostrando o que Jerusalém se tornou. Era uma cidade antes valorizada, uma cidade temente a Deus. E tornou-se isso, tornou o que ele diz aqui que é a escória, né? Ela tornou-se pecaminosa, abandonou os valores morais, né? Quando ele diz ali, se tornou prostituta. Então, a cidade tornou-se pecaminosa, abandonou seus valores morais em troca de pouco, como uma prostituta, simplesmente por ganância. Então, onde antes dominava a justiça, está cheio de assassinos, está cheio de malfeitores, cheio de pessoas que odeiam a justiça, certo? E antes, e ele coloca aqui, né, no verso 22, sua prata tornou-se escória. Então, o que era de mais valioso virou só restos, né? Seu licor ficou aguado, da mesma forma. Então, coisas que eram muito valiosas para eles, no caso a prata, no processo de purificação da prata, sobra um restolho, sobra alguns resíduos.
esses resíduos são, então, chamados de escória. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Antes, Jerusalém era o que havia de mais puro. Jerusalém, então, se tornou somente o resto, somente a escória. Certo? Só esses resíduos. Então, algo que era antes um motivo de orgulho é completamente desprezível. Né? E ele fala, seus líderes são corruptos, governam em benefício próprio, não defendem os direitos daqueles que mais precisam. Né? Isso é tudo resultado de uma apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Né? Jerusalém, então, demonstra que seus líderes, a própria nação, abandonou a fé. Jerusalém não acolhe mais, não adora mais o Deus de Israel. Então, a nação escolhida por Deus abandonou e somente levou à ruína. Certo? Então, nessa primeira parte, ele pontua quais são os pecados de Israel, o que ela se tornou. E, em sequência, ele vai falar, então, sobre o julgamento de Israel. Qual seria esse julgamento? Vamos ler lá nos versos de 24 a 28. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso Deus de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes, como no passado, os seus conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Então o Senhor anuncia o seu julgamento, né? E a gente vê uma certa dualidade ali nos versos 24 e 25. Derramarei minha ira sobre os meus adversários, e depois voltarei minha ira contra você. E aí, como é que ficou? A ira era sobre os inimigos? Era sobre mim? O que é que está acontecendo? A ira, então, que ele se refere aqui, que será despejada sobre os inimigos do Senhor, são os inimigos que surgiram dessa apostasia que a gente falou anteriormente. Então, ele vai remover essa impureza, aquela escória que cita anteriormente, para recolocar ali seus juízes e tornar a cidade, então, trazer a cidade de volta à sua retidão. Então, o inimigo está ali dentro da própria Jerusalém. E aí ele fala que a Sião será redimida. Os rebeldes e pecadores serão destruídos. E os que abandonaram o Senhor perecerão. Então, o julgamento do Senhor nessa parte não é simplesmente uma condenação. Enfim, é uma condenação, mas não é simplesmente destrutivo. Ele vem como um fogo, mas esse fogo tem um princípio, esse fogo tem uma ideia de transformação, certo? Então, eu citei anteriormente a questão do metal, né? Da purificação do metal, da prata, né? Como eu falei. E a ideia é a mesma, ou seja, ele vai purificar como quem purifica a prata. Então, ele vai deixar somente o que é puro e toda aquela impureza vai ser descartada. O que é impureza? É a escória que ele está falando no texto, né? É a própria impureza do metal. Então, é assim também a purificação do Senhor. Ele ficará apenas com o que é puro e as impurezas serão descartadas. Certo? Essa é a forma de julgamento que é mostrada aqui no livro de Isaías. E, no final, nós vemos então a condenação à rebeldia. Os versos 29 a 31. Vamos ler o texto. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como o terebinto cujas folhas estão caindo, como jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Certo. Esse texto é um pouco mais complexo, porque ele fala aí de jardins, de árvore, enfim, que jardins e árvores são essas? Então, essa apostasia dos israelitas levou diretamente para a idolatria. Abandonar a Deus sempre vai levar a uma adoração de outros deuses, né? Seja adoração à natureza, aos animais, seja adoração a si próprio, o próprio homem, seu próprio egoísmo, ou adoração a imagens e a dinheiro. Quando você está sem Deus, quando você se livra de Deus,
Muitos por aí que são ateus falam, não adoro nada, eu só quero seguir minha vida. Mas sim, você adora o seu próprio egoísmo, você adora a si mesmo, você dá prioridade a causas como se isso fosse um Deus, de alguma forma. Então, se rebelar contra Deus, se apostatar, vai te levar a algum tipo de idolatria. Certo? Então, essa é a rebeldia, né? Que fala, os rebeldes e os pecadores serão destruídos. E os que abandonam o Senhor perecerão. Então, é esse tipo de rebeldia que ele cita aí. E como isso é uma profecia, a profecia geralmente traz elementos do contexto atual e traz previsões. Havia realmente elementos de idolatria dentro de Jerusalém nesta época. E aí, eles estavam adorando deuses que tinham como elemento a adoração de árvores, carvalhos de jardins sagrados. Eram elementos de adoração do culto da fertilidade, identificados a Baal e Astarote, que eram deuses dos cananeus. Se a gente pegar na história, ali dentro da própria Bíblia, a gente vê que quando eles entram em Canaã, Deus fala para se livrar de todos que moravam ali, eles não fazem isso, se casam entre eles e acaba gerando, então, trazendo culturas que adoravam esses deuses para próximo de Israel, e isso culminou nesse ponto agora. Então, quando ele fala ali no verso 28, vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados, vocês serão como terebinto cujas folhas estão caindo, acho que outras versões traz carvalho também, carvalho sem folhas, ou como jardins sem água. Esses jardins de adoração eram compostos por esses elementos. Esses jardins de adoração tinham essas coisas como uma reverência a esse culto de fertilidade de Baal e Astarote. E é justamente isso que ele está mostrando. Ele, olha, natureza nenhuma é maior do que o Criador da própria natureza. Os israelitas haviam abandonado a adoração ao Criador e estavam adorando a criação. Então, Deus dá a sentença desse resultado do pecado. Eles vão ser como árvores sem folhas, floresta sem água. Aquele que tem o poder arderá junto da sua obra. Mesmo, olha, sou o homem mais poderoso de Jerusalém hoje, mas tudo aquilo que ele fez vai servir apenas para consumir a ele mesmo. Né? E isso nos remete bem ao que a gente já conhece, um dos versículos mais conhecidos por nós, que é o salário do pecado é a morte. Isso aponta diretamente para lá. Olha, o carvalho não terá folhas, o rio não terá vida, porque o salário do pecado é a morte. Se você usou isso como idolatria, este é o seu caminho. Bom, para a nossa conclusão, né? Esses textos proféticos, além de pontuar erros do povo da época que o profeta vivia, traz também profecias vindouras e servem de orientações para nós. Esse julgamento não aponta apenas para Jerusalém naqueles dias, mas nos revela também o julgamento de quando nosso Senhor voltar. Aqueles que vivem para a sua glória, para a glória de Deus, no caso, serão a prata valiosa e serão mantidos puros. Os que abandonarem serão lançados ao fogo como a escória. Certo? E a gente está vivendo momentos complicados na política, não só aqui do país, no mundo inteiro. A gente tem visto repressão, a gente tem visto protestos. E é meio complicado a gente não relacionar isso que a gente viu já aqui nesse primeiro capítulo de Isaías com o que a gente vem vendo hoje, com injustiça sendo sofrida por vários grupos, autoridades e governantes sendo subjugando o seu próprio povo. A gente vê então hoje o povo se inflamando e se rebelando contra seus líderes, e para mim é como se a gente estivesse vendo o trecho: voltarei a minha mão contra vocês. Certo? A gente vê que chegou num ponto em que a coisa ficou tão absurda que as próprias lideranças estão vendo, né, que por eles não terem cuidado do seu próprio povo, o povo está se rebelando. A gente vê isso no mundo inteiro se inflamando hoje, certo? E diante desses acontecimentos tão graves, diante de tanta revolta, a gente deve repensar, voltar um pouquinho à palavra de Deus,
para saber entender como a gente deve agir e o que a gente deve pensar desses casos, o que a gente deve defender, certo? Nesse capítulo de Isaías, especificamente, a gente vê um pouco do que somos chamados a fazer, não nesse trecho que a gente estudou hoje, mas que a gente estudou anteriormente. É Isaías 1, de 17 a 19. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Que nos lembremos que, como cristãos, como servos do Senhor, devemos lutar pelo direito daqueles que são oprimidos. Devemos defender a causa daqueles que são mais fracos. Não podemos esquecer de nossos valores, não podemos esquecer do compromisso que temos com o nosso próprio Senhor. Esta foi a lição de hoje, espero que tenham gostado e nos vemos em uma futura EBD. Amém?